Bom, então, na aula anterior, nós vimos aí partes do arquivo JJ, né, que é o arquivo que nós fazemos a descrição lá para o JavaCC do nosso analisador léxico-sintático. Vimos as partes desse arquivo. O analisador léxico-sintático, ele é declarado entre o parser begin e o parse end, tá? O nome da classe é, de fato, o analisador léxico-sintático. Então, por isso que o nome da classe ele tem que ser replicado para dentro dessas tags aqui, tá? Do parser begin e do parse end, tá? Fica aqui dentro. E também na aula passada eu mostrei, né, um exemplo do arquivo JJ, né, um arquivo bem resumido, que já tem aí alguns dos definições aí de tokens, né, para analisar os nossos arquivos X++, né, os arquivos de programa X++. Tá? Então a ideia é que você completasse aquele arquivo, testasse lá se o analisador léxico está reconhecendo todos os tokens, né, todos os terminais, para que nessa aula a gente finalize o analisador léxico e aí já faça uma introdução também no analisador sintático. Tá? Bom, então continuando aqui, nós criamos aqui esse arquivo teste2jj, mostramos, né, que entre essas tags aqui nós podemos executar um código Java, vimos aí como fazer a compilação, né, desses arquivos, né, como usar o JavaCC para compilar, para gerar os códigos Java. E aí eu pedi para que vocês completassem o código, tá? O código completo, né, do analisador léxico, né, eu vou compartilhar com vocês lá no Discord, tá? Mas uma parte dele eu já vou mostrar aqui nessa aula, tá? Então a classe LangX aqui é a classe do nosso analisador léxico sintático. Aqui nós temos aqui umas definições, né, da versão do nosso compilador, se nós iremos permitir que o usuário, no momento de chamar lá o JavaCC, que mostre uma saída resumida ou não, tá? É isso que significa esse menu short. Aqui, então, a implementação do método main, né? Para fazer a chamada do analisador sintático e o analisador léxico-sintático, né? Que é o nosso parser. Nós temos, então, uma variável string filename, que é o nome do arquivo que vai ser analisado, né, o arquivo x++, ponto, né, da extensão .x. Aqui a variável, né, do parser, né, do analisador sintático. E, enfim, uma continuação aqui do analisador, dessa definição do método main. Tá? Aqui nesse loop, aqui nesse for, são tratados os parâmetros, são passados para o compilador. Tá? Então lembra aquela definição lá da saída resumida, ela é tratada aqui também. Tá? Se o usuário informar essa opção, ele vai marcar esse ms aqui, essa variável booleana, como true, tá? Que vai sinalizar depois lá para o JavaCC que a saída que nós queremos é uma saída resumida. Não é que é uma saída resumida, tá? É uma saída aí que se aparecer aí alguns erros léxicos, né, ele vai resumir aí a descrição dos erros, tá? Então, dando continuidade aqui é a parte em que é feita a leitura, né, do arquivo de um programa X++, tá? Ele lê isso. Tem os tratamentos de erros, né? Ele faz o que? Ele instancia, né, o parser, né? Instancia a classe LangX, que é o nosso parser, passando o arquivo que ele analisador léxico e sintático. Tá? Ou seja, a criação do analisador léxico e sintático. E por fim, faz a chamada aqui do parser.program. Tá? Quem que é o program? Program é o primeiro não terminal, tá, da nossa gramática, né, que nós definimos lá nas aulas anteriores. Né? Se vocês olharem lá a gramática da linguagem X++, o primeiro, o primeiro não terminal da nossa gramática é um program. Tá? Então ele faz a chamada do program e dali ele começa a fazer o que? Uma análise descendente recursiva. Tá? Ou seja, já é o início aqui do analisador sintático. Tá?
Então, o analisador sintático, ele possui um analisador léxico, e o analisador, algumas coisas ele é definido pelo usuário, outras não, tá? Continuando aqui na classe, né, na classe LangX, do nosso analisador sintático, nós temos aqui um método auxiliar, tá, que é o IM aqui, em que ele é utilizado para mostrar aí quais os tokens que foram lidos e o conteúdo do token, tá? Esse token image aqui, a ideia é mostrar o conteúdo do token que foi lido. A descrição, então, do analisador léxico, ela é dividida em duas partes, tá? Ela pode ser feita tanto em código Java ser inserido na classe do analisador léxico, e ela também é feita a descrição dos itens léxicos. Nós temos uma parte lá do nosso arquivo JJ, né, que é a declaração de variáveis do Token Manager, tá? O Token Manager, no contexto do JavaCC, é o analisador léxico sintático, tá? E nessa seção, nós podemos aqui setar alguns parâmetros, tá? Como, por exemplo, declarar uma variável para contar o número de erros léxicos, tá? E se ele encontrou erros léxicos, ele retorna esse número, tá? Então é bem útil, tá? Eu mostrei também no código da aula anterior uma forma de debug, né, do analisador léxico, tá? Mas isso tem outras formas de ser feito isso, formas mais simples, tá? Mas a ideia ali é mais para você se habituar com a sintaxe ali do JavaCC, que é uma combinação ali de eBNF, né, com código Java. Então, mais para você ir se acostumando. Mas tem uma forma mais simples de fazer esse trace, esse debug aí do analisador léxico. Essa seção aqui é uma seção importante lá do arquivo JJ de skip, que é o que define todos os caracteres que serão ignorados pelo analisador léxico, né, como barra T de tabulação, barra N de nova linha, barra R de return e barra F. Tá? Aí na sequência a definição então dos tokens, né, e aqui as palavras, aqui foi quebrado, tá, foi dividido, né, na verdade essa seção de tokens por palavras reservadas, né, enfim, por tipos, vamos colocar assim, de comandos, tá? Então aqui algumas definições de tokens para o break, para class, para o construtor, para o comando else, extends, for, print, read, return, string e super. Tá, então essa aqui é a definição aqui dos terminais, tá? Dos tokens. Observe então que nós estamos utilizando aqui uma notação da BNF, tá? Então passamos aqui uma constante, tá? Isso aqui é um identificador, tá, para o token, tá? Isso aqui não é obrigatório, mas é muito útil, tá? Se você quiser reaproveitar a definição de um token em um outro token, tá? Então, a definição aqui, então, é que um token pode ser um break ou, né, esse pipe aqui significa ou uma class, um constructor, um else, e assim por diante, tá? É claro que nessa definição aqui, né, dos tokens, nós podemos ter alguns conflitos, tá? Porque o analisador léxico, ele vai analisar um token, mas ele pode ficar indeciso. Se o token, por exemplo, é um identificador, por exemplo, ou ele ah, sei lá, o início aí de um método, tá? Então, podem haver alguns conflitos, tá? Para o analisador léxico, assim como podem ocorrer conflitos também lá para o analisador sintático. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Então, o analisador léxico ele é construído de modo que a maior cadeia possível seja reconhecida, tá? Então, o critério aí de desempate, se houver um conflito de qual produção de gramática que casa, né, com o token que foi sendo reconhecido, vai ser o que tem a maior cadeia. Então, por isso, não há nenhum problema quanto a uma expressão regular poder gerar subcadeias de outra expressão regular. Então, sempre será considerada a maior cadeia de entrada que casar com alguma expressão regular. Vamos pegar aqui, por exemplo, os tokens, né, o greater than e o greater equal, tá? O maior, né, o maior que e o maior ou igual, tá? Então, se a entrada possuir aqui um maior ou igual, esse será identificado como um GE, né, um greater equal, né, um maior ou igual. Mas se possuir apenas o sinal de maior, tá?
então será o greater than, será o casamento realizado, né? Então, observe que nesse caso aqui, né, numa situação aqui de conflito, o analisador léxico, ele vai o quê? Qual que é a maior cadeia? É essa ou essa? É essa aqui. Essa é a maior cadeia. Então, é essa aqui que ele vai considerar para tomar a decisão de qual token vai ser gerado. Né? Então, aqui, um exemplo também de como, dos tokens, né, de operadores, né? Operadores de atribuição, né? Os operadores lógicos, operadores aritméticos, tá? Então, aqui a definição de cada um desses tokens. Aqui outros tokens, né, como parênteses à esquerda, parênteses à direita, né, chave à esquerda, chave à direita, colchete, né, à esquerda, colchete à direita, ponto e vírgula e o ponto. Tá? Então, foi separado dessa forma, isso aqui poderia estar tudo numa seção token única, tá? Mas para efeito assim, de clareza do código, foi melhor separar cada um deles. Deixa eu só comentar algo aqui antes, que é o seguinte, como critério aí de desempate, né, no caso de um conflito, então, um dos critérios, ou o primeiro critério, é que o analisador léxico ele vai avaliar sempre a maior cadeia. O outro ponto também que ele leva em consideração é quem apareceu primeiro na definição do token. Tá? Então, essa ordem aqui, ela também é importante. Tá? E isso aqui pode gerar ou resolver alguns conflitos, tá? Porque o analisador léxico, ele sempre vai começar aqui nessa ordem, tá? Então, a primeira cadeia que casar aqui com a definição do token é que ele vai aplicar. Mas, é claro, considerando a maior cadeia, certo? Então, continuando aqui a definição aqui de números decimais, octais, hexadecimais ou binários, né? Definição de constantes. Então, observem, essa aqui é uma expressão regular para denotar uma constante, aqui significa números de 0 a 9, concatenado com outros números de 0 a 9. E aqui o star, aqui, né, estrela, significa que que o dígito de 0 a 9 pode aparecer 0 ou mais vezes, tá? Ou n vezes, tá? E definição para números octais, hecadecimais e aqui binários. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma constante em que nós podemos encontrar algum problema, tá? Então tem aqui 1, 2, 3, AF hoje, tá? Como que isso poderia ser reconhecido? Então a constante inteira, 1, 2, 3, AFH, seguida do identificador hoje. Tá? O analisador léxico poderia fazer essa leitura. Para essa outra cadeia, que também é uma constante hexadecimal, tá? Nesse caso aqui, pode ser interpretado o quê? Que esse 7620O é uma constante octal seguida por um identificador O. Tá? Então, pode acontecer essas bizarrices aqui no analisador léxico. Tá? Isso vai ser resolvido como? Na definição lá do token e também na ordem em que esses tokens são declarados. Tá? É essa forma que esses conflitos aqui podem ser resolvidos. Tá? Mesmo caso aqui, né, essa constante, né, ele pode ter reconhecido uma constante decimal seguida por um identificador. Tá? Então, isso pode acontecer. Bom, as constantes do tipo string, elas iniciam com aspas, né, isso acontece já na linguagem Java, né, significam sequências de quaisquer caracteres, tá? Não exatamente quaisquer, tá? Isso tem que ficar atento. Termina com aspas, né? Elas estão entre aspas, as strings, né? E aí, como que nós podemos definir? Tá? Então, aqui um exemplo de um token para uma string de constante. Tá? Então, observe aqui a expressão regular. Tá? Recomendo que você analise ela com calma para você entender a definição aqui de constante. Tá? Mas nada mais do que uma expressão regular. A novidade aqui, no Java CC, tá? Esse operador aqui, que é esse til aqui, ele significa que é um operador de complemento. Então, ele irá reconhecer aqui como string tudo que não for isso aqui, tá? Tudo que não for essa barra, o barra N, o barra R, tá? Então,
Essa é a ideia aqui desse operador till, tá? Ele é um operador de complemento. Os identificadores, então, eles são definidos como sendo iniciados por letras, seguido por letras ou dígitos, tá? E aqui, como eu falei, né, o que é importante, né? Quando você definir aí um token, você sempre dá um identificador para o token, tá? Porque isso permite que você reutilize esse token em outro token, tá? Que é o caso aqui de letras e dígitos, tá? Então, definimos um token para letras, tá? De A a Z maiúsculo minúsculo, token para dígito 0 a 9, e depois nós combinamos para formar o token do identificador, tá? Então aqui nós temos uma expressão regular, então a variável começa com uma letra e ela pode ser seguida de uma letra ou número, tá? Ou nada disso, tá? Isso pode inclusive se repetir N vezes, tá? Então foram utilizados os tokens letter e dígito para a definição de ident. Esses tokens não são utilizados na gramática da linguagem X++, tá? Esses tokens aqui, mas eles servem como auxiliares na produção do próprio analisador léxico, tá? Eles foram utilizados aqui como auxiliar para compor aqui o token do identificador. Então, alguns dos conflitos, tá? Então, você tem aqui um comando for, um comando class. Como que é definida aí a prioridade, né? A definição que aparecer primeiro tem a maior prioridade, tá? Foi o que eu falei antes, tá? Então, a ordem com que você coloca aí a declaração dos tokens, ela define a prioridade na qual eles serão analisados. O analisador léxico, ele produz token, tá? E token pode ter o quê? Pode ter tipo, tá? E tipo aqui pode ser do tipo inteiro. Então, o int_kind aqui, ele contém o tipo do token reconhecido. Então, cada um dos tokens descritos no arquivo JJ, como if ou ident, ele é definido na classe langxconstantes, tá? E essa classe aqui, ela é criada pelo JavaCC, tá? Como sendo uma constante inteira, tá? Por isso que é do tipo int aqui. Assim, supondo que log_x_constante.ident foi definido com o valor 9, então, ao reconhecer o identificador, o analisador léxico irá produzir um objeto token cuja variável kind tem o valor 9. Tá? Que mais que o analisador léxico produz, né, no token, ou melhor, quais as partes do token? Nós temos aqui o int beginLine, que significa aí, onde começa a linha, o begin column, que é a coluna inicial, onde termina a linha, o end line e o end column. Tá? Então essas variáveis elas indicam respectivamente a linha e a coluna dentro do arquivo de entrada, né? O arquivo que está sendo analisado, o arquivo .x+, do arquivo do x++, né? O arquivo .x, onde se inicia e onde termina o token reconhecido. String image é a cadeia que foi lida e reconhecida como token. Né? Então, se, por exemplo, se a cadeia func10 foi lida na entrada e reconhecida como ident, então essa variável contém a cadeia lida, ou seja, func10. A func10, então, é o conteúdo de um token, tá? Do tipo ident. Tá? Essa é a ideia. Tokenética é uma referência para o próximo token reconhecido após ele. Então, se o analisador léxico não leu nenhum token, nenhum outro token, ou se esse é o último token de entrada, então seu valor é nulo. Algo importante também é a definição de tokens especiais, tá? Que é um apontador para o último token especial reconhecido antes desse. Tá? Isso está mais detalhado no livro, tá? Vocês podem dar uma olhada lá, o que são aí os tokens especiais. Comentário, ele não é um item léxico, tá? Ele pode aparecer em qualquer ponto do programa. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui nós temos uma classe B, que fez a chamada aqui de um método, tá? Em que, como parâmetro desse método, foi passado o valor 10 e foi passado aqui um comentário. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, o comentário pode acontecer em qualquer lugar do código e ele deve ser desprezado pelo analisador léxico. Tá? Comentários multilinha, tá? Também, né? Ele tem que ser ignorado pelo analisador léxico. Mas o interessante aqui, quando nós temos esse tipo de situação, né? Como lidar aí com tokens, no caso, que são operadores de comentário, né? Que definem comentário dentro do código, tá? Aí nós podemos utilizar aí um conceito de máquina de estados lá do JavaCC, tá? Então o JavaCC, ele trabalha aí tanto com a BNF, como eu falei antes, né?
uma combinação de código Java e BNF, ele também trabalha com o conceito de estado. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Então, quando o analisador léxico encontrar aqui um ponto, um barra asterisco, né, isso significa o quê? Que começou então uma sessão de comentários. O que está sendo feito aqui, tá? Então o analisador léxico, ele tem que fazer um skip, ou seja, ele tem que pular toda a sessão de comentários, e para ele fazer isso, a gente pode definir uma mudança de estados. Então, nesse momento aqui, o analisador léxico ele vai sair do estado default, tá, que é o estado em que ele está reconhecendo os tokens, e vai para o estado multiline comment. Tá? Só depois, então, de finalizado, tá, a leitura aí, ou ter ignorado, né, a leitura desses comentários, né, que é o ponto barra, né, que é o caractere final aqui, né, de comentários, é que o Java CC, então, retorna para o estado padrão, para o estado default, tá bom? Então, observem aqui, tá, isso é muito importante, né, então, enquanto o analisador léxico estiver nesse estado aqui de multiline comment, em que ele vai ignorar, né, os comentários, o skip ele define o quê? Ele define então a volta para o estado padrão, e ainda nós temos aqui uma expressão regular que define o seguinte, tá? Que ele deve o que então agora ignorar, tá? Tudo o que foi passado, né, em comentários, tá? E como que ele faz isso? Ele utiliza novamente o operador till aqui, que é o operador de complemento, tá? O que é o complemento de vazio? Né? É tudo, são todos os símbolos do alfabeto e da linguagem. Tá? Então, tudo que foi escrito entre o barra asterisco e o asterisco barra aqui é comentário, então tudo isso deve ser ignorado. Isso é definido aqui por meio dessa expressão regular, que é o till, abre e fecha colchetes, tá? Então, operador de complemento. Novamente, vale a regra de que sempre a maior cadeia possível é utilizada no casamento. Então, como o segundo padrão tem apenas um caractere, então ao aparecer a cadeia asterisco barra, o casamento é sempre feito no primeiro padrão. Bom, e os erros léxicos, né? Ao aparecer um item léxico não válido, o que acontece? O analisador léxico gerado pelo JavaCC lança um token manager error. Tá? Então essa aqui é uma classe também gerada pelo JavaCC, token manager error .java, que é responsável por tratar os erros léxicos. Isso faz com que a execução do analisador sintático termine. Tá? Então, um erro léxico ele já encerra ali a execução. Tá? Se você testou, né, o arquivo da última aula, você vai ver que quando ele não encontrar lá uma vírgula, um ponto e vírgula, ele já dá um erro, né, léxico e nem continua com a análise léxica. Tá? Então, ele termina. O analisador sintático também tem um comportamento parecido, embora é possível continuar a execução. Tá? Tem como fazer no bloco lá, try-catch, lá tem como a gente tratar esses erros e continuar a execução mesmo havendo erros sintáticos. Tá? Mas no caso do analisador léxico, não. Tá? Deu um erro léxico, ele para ali mesmo. Então, nós gostaríamos de ignorar e continuar a análise léxica, né, mas para isso devemos evitar que o analisador léxico identifique o erro. Ou seja, quando outro símbolo que aparecer deve ser tratado. Bom, muito bem. Eu vou retomar aqui, deixa eu abrir aqui o meu... Vou abrir aqui o VS Code, só para a gente relembrar lá como que nós começamos, né, a fazer o nosso analisador léxico e sintático, né? Nós testamos então o nosso arquivo JJ, né? Depois com o arquivo aqui, por exemplo, o arquivo de árvore binária, né? O arquivo incompleto aqui, né? Para ele detectar os erros léxicos, tá? Mas o que nós queremos agora no final é concluir então esse analisador léxico, tá? É um arquivo bem extenso, tá? Eu vou carregar ele aqui agora para que você veja aí como que é feita aí essa implementação completa, né, do analisador léxico.
Renomeando aqui os arquivos para que a gente não perca. Definição aqui da árvore binária, né? O programa de árvore binária, eu vou colocar ele completo. E aqui, e agora o langx mais, que é o nosso analisador léxico completo. Então, fechar aqui. Bom, então tá aqui o analisador léxico completo, tá? Eu mostrei parte dele no slide, né? Um arquivo longo. Sugiro que vocês estudem, tá? Principalmente aqui como foi feita a definição dos tokens, tá? Entender esse conceito de mudança de estados que é permitido aqui no JavaCC, como foi feita a definição dos tokens, definições de constantes, dos identificadores, né? Enfim, dos símbolos especiais e assim por diante, tá? Então tem uma implementação completa aqui do analisador léxico, tá? O que nós podemos fazer então? Vamos relembrar. Primeiro passo então, nós iremos executar o JavaCC. Então, Java, se eu estou gravando, tá. JavaCC langx.jj. Bom, gerou uma série aqui de arquivos, tá? Entre eles o próprio analisador léxico, né? E sintático, né? Então, um arquivo aqui gerado pelo JavaCC, bem extenso também, tá? Se você tiver curiosidade de ver aqui o que ele gerou, né? É interessante, mas não obrigatório. Bom, agora o próximo passo, então, é o quê? Compilar todos os arquivos Java, né? Então, javac *.java. Compilou, mostrou alguns warnings aqui, né, de alguns operadores que já estão em desuso, né, já estão obsoletos, mas ele compilou. Primeiro, agora o próximo passo, então, vamos pegar esse arquivo aqui, o binary tree completo, tá, de busca binária, e vamos rodar um analisador léxico em cima dele para ver se está funcionando. Então, para isso, o que a gente faz, então? langx, que é o nome do nosso analisador léxico, tá? Então, langx, tem o nome do arquivo JJ, beantree.x. Opa, Java langx beantree.x. Ele deu alguns erros aqui. Java no class default error. Tá, já entendi. Ele não encontrou aqui a definição aqui do nosso analisador Lexo aqui, é langx, tá? Aqui eu fiz uma mudança, aqui ele está em minúsculo, tá? No exemplo que eu tinha passado ele estava em maiúsculo. Vamos ver aqui se o arquivo Java langx ele está executando, tá? Aqui eu vou passar aqui o beantree.x. Tá vendo algum erro aqui no analisador, na hora dele chamar, né, o analisador léxico. Depois eu vou dar uma olhada aqui o que aconteceu no código, mas isso aqui deve funcionar. Deixa eu ver aqui, instanciou. Deixa eu ver, leu sobre o arquivo.
princípio tá certo. Deixa eu só compilar novamente, só para... tem algo que pode estar atrapalhando a nossa vida aqui. Deixa eu fazer o seguinte. rm asterisco ponto java. rm asterisco ponto class. Eu vou remover alguns arquivos daqui que podem nos estar atrapalhando. Ok, vamos deixar aqui então com Java CC, langx, ponto jj. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum parâmetro. Não, é isso mesmo. Gerou aqui os arquivos. Gerou o token manager, gerou o parse.exec, o token.java, que é esse arquivo aqui. Package. Nome do analisador, aqui ele testa os parâmetros. Vamos testar aqui Java. langx. Eu não sei por que ele está dando esse erro de classe não encontrada aqui. Aqui eu tenho que compilar, né? Java aqui, asterisco.java. Sim, agora sim. Java langx. Isso. E assim ele continua falando que não encontrou a classe langx. Nome errado aqui. Bom, vou analisar depois o que está acontecendo, mas seria aqui Java X, Java langx, tá? Tem que respeitar aqui que o X é maiúsculo. E a gente passaria aqui bin.x, menos short, para ele executar o analisador léxico sintático. Tá dando erro aqui que depois eu vou olhar, tá? Bom, voltando, então nós concluímos aqui o nosso analisador léxico e agora eu vou introduzir aqui alguns conceitos básicos aqui do analisador sintático. Tá? A gente não vai conseguir cobrir todo o analisador sintático. O analisador sintático é um assunto bem extenso, né, um tema bem extenso, mas já é uma introdução. E aí, nas próximas aulas nós vamos aí implementando o nosso analisador sintático aí passo a passo. Tá? Também o analisador sintático ele vai ser implementado por meio do Java CC. Então, assim, até o momento nós implementamos o nosso analisador léxico, tá? O analisador léxico, então ele reconhece os tokens, que são nada mais do que os terminais, né, da linguagem. E a análise sintática, então, ela é que vai cuidar agora dos não terminais, ou seja, então agora é a implementação da gramática livre de contexto, né, a implementação dos métodos, né, dos métodos recursivos, que vão analisar a nossa gramática, tá?
Então, dada uma gramática livre de contexto, né, a análise sintática baseada nessa gramática, ela pode ser tanto ascendente quanto descendente, tá? Nós iremos utilizar aqui, né, o Java CC, ele utiliza a técnica de análise descendente, tá? Vamos falar mais dela mais à frente, tá? Mas você pode imaginar o seguinte, tá? Que o objetivo aqui do analisador sintático é produzir uma árvore sintática, tá? Que vai ser utilizada depois para as próximas etapas do compilador, né? Lá para o back-end do compilador, principalmente pelo gerador de código, tá? Então essa árvore ela pode ser gerada de duas formas. Ou ela pode ser gerada de cima para baixo, né, top-down, ou bottom-up, né, de baixo para cima. Top-down então seria a abordagem descendente, né, então começo da raiz para as folhas, e se fôssemos utilizar essa abordagem ascendente seria das folhas para a raiz, tá? Mas o GCC, o JCC, perdão, o Java CC, ele trabalha aqui com análise descendente, tá? Então, o analisador ascendente ele agrupa os símbolos da entrada para formar os símbolos não terminais mais distantes do símbolo inicial da gramática livre de contexto, ou que estão em níveis inferiores na estrutura da linguagem, tá? Por outro lado, na análise descendente, parte do símbolo inicial da gramática livre de contexto, né? Então, a gente vai partir lá, se você se lembra lá da gramática da linguagem X++, nós vamos começar lá por meio do program, tá? Por meio da produção, né, da produção de gramática do program, tá? E o program tem classes, listas de classes, as classes têm as suas definições, né, as suas instruções e assim por diante, tá? Então é por isso que ela é chamada de análise descendente, né? Então ela parte lá do primeiro item da gramática e vai de forma descendente varrendo aí todos aqueles itens e também de forma recursiva, tá? Então, a análise descendente parte do símbolo inicial da gramática e busca identificar na entrada as construções que correspondem às produções da gramática livre de contexto. Então, o analisador descendente recursivo utiliza essa estratégia, tá? Recursivo porque cada símbolo não terminado da gramática livre de contexto corresponde a um método, tá? E muitas vezes a implementação desse método se dá de forma recursiva, tá? O método aqui que a gente está falando é um método Java mesmo, tá? Então, no Java CC nós iremos implementar métodos Java, tá? E é lógico que não é só sintaxe Java, né? Nós poderíamos usar só sintaxe Java, mas nós vamos utilizar uma combinação de sintaxe Java com uma BNF estendida e ainda, eventualmente, aí com máquina de estados, tá? Então, cada método, tá? Ele deve ler a entrada e reconhecer a estrutura de um não terminal. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Então, nós temos aqui a declaração de classe, né? Como que é a regra de produção? A regra de produção é class, né? Então é uma palavra reservada, seguido por identificador, tá? O nome da classe. E aí, opcionalmente, né? O colchete que está em colchete aqui é opcional. Opcionalmente, o extends, né? Que significa herança, né? Que vai fazer a herança, né? Que vai denotar a herança de uma outra classe, tá? De um outro identificador. Seguido aqui do class body, que é o corpo da classe, tá bom? Então, verifica se o próximo token da entrada é um class, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Chegou no class declaration, vamos ver agora, qual que é o próximo token? Tá? O próximo token é class? Então continua a análise. Se não for, é erro sintático, tá? Então, verifica se o próximo token, né, se a gente estiver seguindo esse caminho aqui, se é o ident, tá? Então, beleza. Aí verifica se o próximo token é o extends, tá? Se não for, deve continuar a análise, né? Porque isso aqui é opcional, tá? Então ele deve ir para o class body, tá? Agora, se tiver o extend, né? Então deve verificar se o token seguinte é um ident, né? Porque se vai herdar de alguma classe. Então, se for, deve continuar com a análise. Verificar se o resto da entrada corresponde ao não terminal, class body, né? Que é o corpo da classe. Isso não é feito diretamente pelo método, mas sim invocando, tá, o método correspondente àquele não terminal. Ou seja, o método aqui, tá, do class declaration, né, do class declare, da declaração de classe, ele vai chamar aqui um outro método que é o class body. Aí dentro do class body, outro método que vai ter lá aí todas as definições das produções das regras de gramática referente ao class body, tá? Então, é esse método aqui, né, de declaração de classe, chama o método classBody, tá? Em alguns casos, tá, dependendo de como foi definida a gramática, pode ainda haver umas chamadas recursivas aqui, tá?
que a gente vai estudar também isso mais à frente, tá? Então vamos olhar aqui como é que seria a implementação, né, de um código Java para a produção da gramática, do item gramatical aqui da declaração de classe. Então testa qual que é o token corrente, tá? Então testou se o token corrente é o class, tá? Então o token corrente é class. Chama o analisador léxico para receber o novo token, tá? Na sequência. Se não, erro sintático, tá? Porque a declaração de classe ele tem que começar com o class. Não começou, erro sintático. Se tem o erro sintático, então verifica. Tem o ident, tá? Que é o token corrente, né? Se tem o ident, chama o analisador léxico. Se não tiver, erro sintático também, tá? Então, porque toda classe tem que ter um nome, tá? Tem que ter um identificador. Na sequência, testa se tem o extend, tá? Se tiver extend, chama o analisador léxico. E aqui nós temos um outro if, porque é o seguinte, o extends aqui é opcional, né? Ou seja, pode não ter, né? Lembrando aqui, ó, pode não ter o extend, tá? O extend o ident aqui, ele é opcional. Então eu tenho esse if. Se tiver o extend, aí eu testo se tem um identificador, tá? Se tiver o extend e não tiver identificador, erro léxico, tá? Mas como isso aqui é opcional, pode ser passado para o if e aí tem a chamada aqui do método classBody, tá? Então o método classDeclare chama o método classBody. É importante que nós tenhamos cuidado aí na escolha da gramática, tá? Nós estamos utilizando aqui um estilo de gramática que é o LL1, tá? O que significa esse LL1, tá? O primeiro L significa que a análise está sendo feita da esquerda para a direita. O segundo L quer dizer que está sendo feita uma análise linear, tá? E o 1 aqui, né, que está entre parênteses aqui, significa quantos caracteres o analisador léxico sintático ele tem que ler antes de tomar uma decisão. Tá? Isso é chamado aqui de parâmetro do look ahead, né? Look ahead é o que? Nós podemos configurar o analisador léxico sintático quantos símbolos ele tem que ler da cadeia antes dele tomar uma decisão, tá? Por padrão é 1, tá? E é isso que nós estamos utilizando aqui. Então, como eu falei antes, o primeiro L significa left, né? Left to right, né? Que indica a leitura da entrada que é feita da esquerda para a direita. E o segundo L significa left linear, que indica sempre que o símbolo não terminal que estiver mais à esquerda será reconhecido primeiro. Tá? O número 1, como eu falei antes, indica o número de símbolos do carreg necessários, tá? Que no caso aqui é o mesmo, tá? Ou seja, basta ler um único símbolo para que seja tomada uma decisão lá pelo analisador léxico e sintático. Nem sempre o look ahead de 1 vai ser suficiente, tá? Nós vamos ter situação que nós vamos ter que aumentar aí a leitura desses símbolos, tá? A quantidade de símbolos lidos, tá? Isso é bom e é ruim. É bom porque facilita aí a gente resolver alguns conflitos. É ruim porque isso implica numa pior performance aí do compilador, tá? Então o que nós podemos ver aqui é o seguinte, tá? Nesse cenário aqui, né, em que nós temos aqui uma produção, né, de declaração de classe, que começa com class ident, e aí eu tenho opcionalmente aqui o extend, né, de herança, class body, e nós temos uma definição alternativa aqui, que seria class ident, seguido por class body, ou class ident extends ident class body. Tá? Então, nesse caso aqui, né, dessa definição aqui gramatical, nós temos aqui um problema, né, um conflito. Como que o analisador sintático, ele vai saber se esse aqui é o caminho que ele tem que seguir, né, class ident, class body, ou esse aqui, tá? Então, se não fosse definido dessa forma aqui, se fosse definido dessa forma aqui, tá? Ou esse caminho ou esse aqui, nós teríamos que usar a estratégia aqui do look ahead, teria que aumentar aí a leitura, né? Então, ou seja, teria que ler uma quantidade maior de caracteres para saber assim, se eu li aqui e chegou no extends, então significa que é esse segundo caminho que eu tenho que tomar. Se eu li e eu tenho class ident e aqui class body, então esse caminho aqui é ignorado, eu tenho que partir para esse aqui. Tá? Então, esse é um caso de conflito aqui, né? Que a decisão ela vai ser resolvida se nós aumentarmos aqui o número de caracteres lidos.
Pessoal, aqui tem um outro tema agora, tá? São as tabelas preditivas, né? Que é utilizado pelo analisador sintático. Tá? O compilador ele precisa criar essas tabelas preditivas, mas esse tópico aqui eu vou tratar na próxima aula, porque é um tópico bem extenso. Eu quero pegar ele do começo ao fim, tá? Então, a minha sugestão é finalize o analisador léxico, tá? Estudem lá no livro essa introdução que nós fizemos do analisador sintático, para que a gente, então, continue aí a implementação do compilador, agora o analisador sintático, tá bom? Eu estou encerrando esse vídeo por aqui, mas vocês sabem, eu estou gravando aqui a aula ao vivo, né? Agora são 8h09. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar à disposição lá no Discord, até o horário. E é isso aí, tá? Então façam os exercícios, tá? Vou publicar o código do analisador léxico lá no Discord para vocês testarem, né? E finalizar o analisador léxico. E aí, nos vemos na próxima aula.